Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente e a gente vai discutir um pouquinho o que isso impacta nos seus investimentos. Será que eu vou fazer alguma coisa de diferente na minha carteira? Será que eu vou me posicionar de alguma forma diferente? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Eu sou Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Eu vou pedir para você que se inscreva aqui no canal, que ative o sininho para não perder nada, que deixe o like porque ajuda demais o canal. E vamos lá, pessoal. Então, sem dúvidas, né, essa é a grande novidade. A gente teve um novo presidente, uma vitória bem apertada. Isso mostra uma divisão grande no país. Isso tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Eu acho que do lado negativo é que a gente continua com uma polarização na população como um todo. Do lado positivo, eu acho que isso força um pouco o candidato da esquerda, que é o Lula, a migrar um pouco mais para o centro, no sentido de abrir mais espaços para o centro, de forma a conseguir compor um governo que seja viável. Do contrário, se ele ficar muito à esquerda, isso daí vai se tornar ingovernável, né? Esse país vai se tornar ingovernável. Óbvio que a gente nunca sabe o que é verdade e o que a gente simplesmente espera, mas assim, a minha expectativa um pouco é essa. Eu acompanhei alguns calls de analistas políticos hoje de manhã, e a percepção no geral é um pouco disso. É que assim, vai ter que ter uma abertura para o centro. A gente viu, por exemplo, Simone Tebet já provavelmente vai ocupar algum tipo de cargo no governo. Enfim, o mercado agora está no modo stand-by, na expectativa de qual vai ser a equipe econômica que vai assumir. O Lula não vai ter nenhuma pressa para isso. Eu acho que o mercado é muito ansioso, mas o Lula, de fato, não vai ter essa pressa toda que o mercado tem. Então vamos lá, pessoal, vamos entender um pouco o que aconteceu, tá? O que aconteceu nos outros governos. É o fim do país. Primeiro, eu trago para vocês aqui como é que foi o retorno dos ativos no governo Lula. Então, a gente tem aqui Petrobras, Ibovespa, CDI, dólar e o IPCA ao longo aí de 2003 até 2010, né? Os dois mandatos Lula 1 e Lula 2. E o que a gente nota é que a performance foi muito positiva. Então, na média aí, né, anual, Petrobras se valorizou 26%, Ibovespa 25%, o CDI 14%, o dólar caiu 8% ao ano e a gente teve uma inflação média de 5,7%. Então, assim, quando a gente olha aqui, foi um governo em que quem colocou dinheiro na bolsa ganhou um bom dinheiro. Só que a gente tem que olhar um pouco no comparativo, no relativo, tá? Então, o que eu trago para vocês é o Índice de Mercados Emergentes, o EEM. O EEM é em dólar e o EEM está aqui em azul. E a gente nota que, na média, o EEM teve um retorno ali de 21,2% no período. Tá? Esse índice ele começou ali em abril de 2003, então por isso ele vai estar um pouco diferente. Mas a gente nota aí que a Bolsa brasileira em dólar teve uma variação de 35% ao ano. E em real, a gente teve uma variação aí de 24%. Então, teve uma correlação, obviamente, muito forte com os outros mercados emergentes. Isso ajudou demais o Brasil. É muito difícil a gente descorrelacionar o que foi por conta do governo Lula e o que foi por conta daquele boom de commodities e o impacto que isso teve no mercado de ações brasileiro. O Brasil, não só o mercado de ações, mas o Brasil é um país que ele acaba ficando muito dependente de commodities. Países emergentes, no geral, acabam tendo esse impacto de commodities. Então, é óbvio que a gente vai ficar com aquela dúvida de o que foi por conta do Lula, o que foi independente do Lula e o que foi apesar do Lula. Bom, um outro ponto aqui que eu trago para vocês, que eu acho que essa é uma das grandes dúvidas do mercado, é a parte fiscal. Eu até já fiz um vídeo sobre isso, em que eu falo sobre a carta que o Lula escreveu. E, de fato, quando a gente olha ao longo aí dos anos do governo Lula, em laranja a gente tem o superávit primário. Então a gente nota aí que de 2003 até 2010, o superávit primário foi ali na casa dos 3,5%. Então o Brasil entregou o superávit primário. De novo, a gente não sabe o que foi ali por conta do boom de commodities que a gente teve naquele período. Mas o fato é que o governo Lula teve sim uma responsabilidade fiscal, ainda que não buscando isso com tanto afinco. O grande medo que o mercado tem é por conta do que foi adotado no final do governo Lula 2 e durante o mandato do Dilma 1 e começo de Dilma 2. Ali nesse período, o governo ele começou a tomar um impacto, né, começou a tomar um protagonismo muito grande como sendo indutor da economia. A gente viu um crescimento muito forte de gastos do governo, de subsídios do BNDES, de Banco do Brasil fazendo concessão de crédito. Enfim, esse para mim acho que é o grande medo. Então o mercado ele tem muita dúvida sobre qual Lula vai assumir.
é um Lula mais próximo de Lula 1 barra metade de Lula 2, ou se vai ser o Lula 2, finalzinho ali, até governo Dilma. Eu acho que essa é a grande dúvida. E a gente vai ter que olhar um pouco para saber qual que é o pensamento que o Lula vai ter. Bom, fazendo uma composição entre o governo Lula mais Dilma, o que a gente teve? Né? A Petrobras teve um retorno aí de mais ou menos 9% ao ano, sendo que o IPCA foi de 6,3%. Ou seja, você comprou Petrobras lá em 2003, no começo do governo Lula, e vendeu lá no finalzinho do governo Dilma, você teve um retorno aí real de uns 3% ao ano em Petrobras. Ou seja, não foi um retorno excepcional. O Ibovespa teve um retorno de 12% ao ano. O dólar, por incrível que pareça, ele ficou de lado, tá? Então, e por que isso aconteceu? Porque quando o Lula ganhou a eleição lá em 2002, o mercado ficou com muito medo e o dólar disparou na época. Então, por conta disso, a gente vê que entre o começo de Lula 1 e a entrega aí de Dilma 2, o dólar ficou praticamente no 0 a 0. O CDI bateu o Ibovespa nesse período. E eu acho que essa é uma das grandes críticas que o pessoal faz, né? Que, poxa, no longo prazo no Brasil, o CDI bateu o Ibovespa. Então, assim, quando a gente junta o governo Lula com mais o governo Dilma, não foi um retorno excepcional, tá? E mesmo quando a gente compara ele com mercados emergentes também, a gente tem aqui, então, já a composição dos dois governos, a gente nota que praticamente ficou no zero, assim, se você tivesse comprado mercados emergentes no geral ou Brasil, você teria tido praticamente o mesmo retorno. Então, o IEM teve um retorno aí de mais ou menos 11% ao ano, enquanto que o Ibov em dólar teve um retorno de 12,3%. Isso porque todo aquele ganho que ele teve adicional em cima de mercados emergentes até 2010 foi devolvido ali no governo Dilma. Como eu comentei, então, o Brasil tem uma correlação grande com mercados emergentes e commodities. Uma forma também de tirar um pouquinho esse efeito, eu acho que o Ibovespa, no passado principalmente, ele era um índice muito mais carregado em commodities estatais, era um índice mal feito para mim. A gente teve, por exemplo, lá em 2014, um OGX, em que o OGX ficava ganhando volume, ficava aumentando peso dentro do Ibovespa. Então eu trago até para vocês aqui um outro índice, que é o IBX. É um outro índice, antigamente ele era mais bem estruturado do que o Ibovespa, tá? Acho que o Ibovespa melhorou ao longo dos últimos anos. Mas a gente nota que se você tivesse olhado para o IBX, o seu retorno teria sido melhor. Teria sido de 15% ao ano contra 12,3% do Ibovespa. Então, o Ibovespa era mais concentrado em commodities estatais, como eu falei. Só que quando a gente olha aqui no período Dilma, de 2010 para cá, né, até 2016, o mesmo IBX ele ficou de lado. A gente teve aqui o IBX vindo daqui para cá, ou seja, um retorno praticamente nulo ao longo aí de 6 anos. E ninguém quer ficar 6 anos ganhando zero, perdendo para a inflação nesse período. Mas aí, Leonardo, qual que é a conclusão que a gente vai tirar disso tudo, tá? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, como eu comentei, no governo Lula 1 e 2 a gente teve o boom das commodities, e o que aconteceu foi que lá em 2010, o minério de ferro, por exemplo, estava perto de $200 a tonelada. Então, 2010 foi o pico de um ciclo. Tá? E eu sempre falo para vocês, pessoal, comprar pico de ciclo é uma das piores coisas. A gente viu isso, por exemplo, recentemente no mercado americano. Vai falar assim, isso é coisa de mercado emergente e tal. Não é. Por exemplo, lá em 2000, e se você tivesse comprado S&P em 2000, auge da bolha das .com, você teria ficado 10 anos também com retorno zero, tá? Porque o S&P levou 10 anos para ter algum retorno positivo, por conta de ter aquela bolha das .com, os ativos estavam super valorizados, era o pico de um ciclo, tá? Do mesmo jeito que a gente viu no ano passado, o pico do ciclo também para as empresas de tecnologia nos Estados Unidos, com aqueles juros extremamente baixos. Então, uma das coisas que eu sempre busco olhar é como é que a gente tá. O mercado tá caro. E o fato é que em 2010 a gente tinha vários sinais, né? Entre 2010 e 2012 a gente tinha vários sinais de que o ciclo do Brasil estava exausto. A gente já estava dando sinais de exaustão. Antes de continuar, pessoal, só quero lembrar para vocês que a gente vai ter a nossa live do canal no dia 2 de novembro agora, às 8 horas da noite. A gente vai discutir um pouco sobre eleição, o que eu movimentei na minha carteira. Tive uma ou outra troca aí. Eu sempre falo que eu mudo muito pouco a minha carteira. Para quem está chegando no canal, convido vocês então, participem da nossa live agora na quarta-feira, dia 2 de novembro. Voltando aqui para nossos slides, pessoal. Então, o que acabou acontecendo, né? 2010, 2012 a gente teve minério de ferro. E aqui não é só minério de ferro, petróleo, enfim, várias outras commodities estavam no seu patamar mais alto da história.
O que acabou acontecendo foi que a hora que as commodities desabaram, o Brasil foi para baixo. Obviamente a gente acabou sofrendo até um pouco mais, porque a gente estava com um desarranjo fiscal maior do que os outros países. Mas o que aconteceu foi que a gente tinha um sinal de pico aqui lá em 2010. Não só isso, a gente tinha outros sinais de pico também. Então, essa é a minha grande dúvida. E hoje, a gente está comprando topo? Um outro ponto que eu gosto de olhar é a questão do desemprego. Quando a gente está com um nível de desemprego muito baixo, isso significa que você pode estar com uma economia muito aquecida, em que ela tem dificuldade de conseguir crescer, porque as pessoas já estão todas ocupadas. Dali em diante, o crescimento só pode vir de crescimento de produtividade. O Brasil ele tem muita dificuldade de ganhar produtividade. Então, por exemplo, lá em 2012, 2013, a gente estava com um nível de desemprego de 6,5%, que para o Brasil é praticamente assim, um desemprego estrutural, vamos dizer. Muito difícil cair daquilo ali para baixo. A gente tem problemas de mão de obra, de qualificação de mão de obra, enfim. Então, assim, a gente tinha algum outro sinal de pico que era a questão do desemprego. O desemprego estava num nível muito baixo, ou seja, a gente estava com uma economia bem aquecida. Mesmo assim, o governo continuou tentando incentivar a economia, forçando os juros para baixo, concessão de crédito, enfim, a gente viu tudo aquilo ali e acabou dando um desastre em 2015 e 2016, que aí o desemprego disparou, porque a nossa economia estava extremamente alavancada. Bom, cortando de novo para hoje, a gente está com um nível de desemprego de 8,8%. Para o patamar brasileiro, é um nível que eu diria médio, não é aqueles patamares baixíssimos de 2012, não é aquele patamar absurdamente alto que a gente teve ali em 2015 e 2016. Então, hoje a gente está com um nível de desemprego de 8,8%, um patamar que eu acho que é médio. Para mim, então, aqui já não tem um sinal de topo por essa métrica. Eu gosto de olhar várias métricas, essa daqui é uma delas. Uma outra métrica também que a gente tem que olhar, obviamente, Brasil, commodities. Será que a commodity está no preço alto? Será que a gente está num pico de commodities? É óbvio que as commodities tiveram uma alta aí nesses últimos, 24 meses, mais ou menos, um pouco menos. Minério de ferro teve uma disparada, petróleo também, mas assim, a gente ainda não está naqueles preços, né? A gente não está nos preços de 2008, 2009, 2010. Então, o petróleo chegou a bater $150, minério de ferro 200. Hoje o minério de ferro está ali abaixo de $100. O petróleo um pouco mais estressado por uma questão de guerra e também de poucos investimentos. A gente tem também as commodities agrícolas que estão no patamar um pouco alto, mas nada absurdo. Isso daqui é um índice de commodities do Goldman, tá? E a gente nota que hoje ele está num patamar acima do que foi dos últimos 5 anos, até porque as commodities elas entraram numa crise ali a partir de 2015 e 2016, mas ainda bem abaixo dos picos lá de 2008 e 2009, tá? A gente ainda, inclusive, está abaixo ali do que foi de 2010 a 2014. Então, para mim, índice de commodities também está num patamar médio. Não acho que a gente está nem no topo, nem na parte baixa do ciclo. Um outro ponto que eu acho que é muito importante para o Brasil, que é os juros. Então, o Brasil é um país que historicamente tem um juros alto, mas eu acho que hoje a gente está excessivamente alto. Esse daqui é até um perfil no Twitter de um economista, que ele gosta de falar bastante sobre o Brasil. E o que acontece é que hoje a gente está com os maiores níveis de juros reais do mundo. Então, o Brasil tem o maior nível de juro real do mundo. E isso é bom ou isso é ruim? Por incrível que pareça, isso é bom para o momento, porque quando o juros está muito baixo, como aconteceu, por exemplo, com os Estados Unidos sei lá, 2 anos atrás, a hora que você tem uma tendência de alta dos juros, porque é uma coisa cíclica, os ativos de risco sofrem demais com isso. O Brasil, ele primeiro se adiantou na questão da Selic, então a gente está com uma Selic já de 13,75, agora provavelmente ela se mantém por algum tempo e depois a tendência de queda. E não só isso, também os títulos do governo de longo prazo, então a gente tem NTNB, títulos pré-fixados também, estão com juros muito altos ali dentro. A hora que esses juros voltarem a cair, a gente tem uma expectativa de migração para os ativos de risco, como é, por exemplo, a Bolsa, obviamente. Então, para mim, juros Brasil hoje está em patamar alto, o que é um outro indicativo também para mim de que não é um sinal de topo. Um outro indicativo que eu não coloquei aqui é a questão de investimentos eu até tenho que falar, mas a gente olha muito pessoas físicas comprando bolsa. Quando a gente vê muito fluxo de pessoa física comprando bolsa, é um ponto de atenção. Se a gente for ver no último ano, desde junho do ano passado, os fundos de ações estão tomando resgate sem parar, então faz um ano que a gente tem muito resgate em fundos de ação. De novo, acho que é um outro sinal de que a gente não está no topo do ciclo. A gente não pode não estar ainda na parte mais baixa, mas topo eu acho que a gente não está. E para mim foi um dos grandes riscos que quem comprou bolsa lá entre 2010 e 2012 pegou. Ali para mim acho que tinham vários sinais de topo. Óbvio que olhando em retrospecto é muito mais fácil de falar,
mas assim, pegando ali alguns indicadores que eu gosto de olhar, minha sensação é isso. Um outro indicador também que eu gosto de olhar é IPO. Então, nesse último ano, a gente praticamente não teve IPO, mostrando que as empresas não estão querendo abrir capital porque elas não acham que os preços dos seus ativos, né, das suas empresas, estão justos. Bom, um outro ponto também, valuation. Será que a gente está num valuation esticado? Aqui é o preço sobre lucro projetado para os 12 meses seguintes, excluindo Petro e Vale. Então, é um gráfico aí que o pessoal do BTG Pactual traz para a gente, né? Olhando por ele, a gente está com um múltiplo baixo, mas é aquela coisa, nossa, em 2010, 2011, 2012, esse múltiplo também não estava tão alto, estava ali na casa dos 13. E ainda assim a gente viu que a bolsa em si caiu, porque os lucros caíram. Então o múltiplo se manteve estável, mas os lucros foram caindo. Aqui, de novo, eu não vejo isso, porque eu não estou achando nem que os juros estão tão altos, que bateria na despesa financeira, nem que a economia está tão aquecida, porque a gente teria um nível de desemprego mais baixo, e nem que as commodities estão num preço tão alto, como a gente viu ali em relação ao passado. E aí, como é que eu estou me posicionando? O que eu estou fazendo a respeito disso? Né? A gente teve a eleição do Lula. Assim, a minha percepção, óbvio que a gente precisa ter um pouco mais de clareza do que vai acontecer. Eu acho que o mercado está extremamente estressado. Eu acho que o Lula não é um sujeito louco de esquerda que vai radicalizar. Eu acho que ele tem bastante noção disso. Óbvio que a gente precisa entender se ele vai buscar políticas mais populistas e que podem colocar ali o crescimento de médio prazo em risco ou não. Aí só com o tempo em que ele vai colocando um pouquinho das suas peças no tabuleiro. Na minha posição, eu mudei praticamente nada. Assim, uma semana atrás, quando o Banco do Brasil deu uma disparadinha, chegou ali nos 44, aí quando ele veio para 42, mais ou menos, que o mercado estava um pouco eufórico, achando que tinha 50-50 de chance Lula e Bolsonaro, eu acabei comprando um pouquinho de put em Banco do Brasil, mas nada demais. Minha posição em Banco do Brasil se mantém ali em mais ou menos 7%. Esse é o papel que mais deve sofrer ao longo do dia. Eu acho que as estatais vão sofrer bastante. De resto, eu tenho um pouquinho mais de renda fixa hoje. Vou discutir um pouco isso na minha live de quarta-feira. Mas assim, pouquíssima coisa. Minhas ações Brasil eram algo como 40% e agora estão em 37%. Mantenho 15% em ações internacionais, 35% em fundos imobiliários. Então, assim, praticamente não tive mudança na alocação macro da minha carteira. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Minha dica é para que ninguém se desespere. A gente precisa escutar um pouco, entender o que vai acontecer. Não acho que teve eleição de nenhuma pessoa super radical que vai entrar e fazer algum tipo de maluquice. Mas a gente precisa entender o que pode impactar positivamente e negativamente o mercado, até porque é óbvio que no Brasil, o mercado emergente, aquela coisa toda, a gente sabe que política acaba fazendo preço sim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.